Olá, boa noite. Quem já chegou aí nesse nosso bate-papo? Oi, Ana. Aí, Carol, que bom que você tá. Boa noite, Clenildo, de Santa Luz, Bahia. Que legal. A gente daqui a pouco começa. O nosso bate-papo hoje é sobre como lidar com a ansiedade, reconhecer a ansiedade e o medo, né? Em período de incertezas, que é o que a gente está vivenciando hoje. Também tô com saudade, Ana. Carol, né? É porque eu tô vendo o nome Ana, mas é Carol, minha parceira. Boa noite, Clenildo. E olhar um pouco para esse tema, que é um pano de fundo, né? É a quarentena, mas são sentimentos que a gente lida todos os dias, né? Se a gente não tiver consciência, a gente entra no automático e volta e meia já está na ansiedade. E também no medo, né? Pode ser, né, Carol? Oi, Gildo, Né, meu irmão. Boa noite. Vamos aguardar mais uns 2 ou 3 minutinhos. Tem uma galera aí que disse que quer conversar hoje sobre esse tema. E eu acho que vai ser uma noite prazerosa. E Eda, boa noite, Eda. Assisti uma live de Eda nesse instante sobre economia, sobre dinheiro. Muito legal. A gente está aproveitando toda essa quarentena também para, né, adquirir outros conceitos, outros conhecimentos, mudança de valores, como a gente falou na nossa última conversa. Então, eu posso, a partir do que eu estou vendo, já ir entendendo um caminho de mudar um pouco dos meus padrões, dos meus hábitos, criar novos hábitos, né? Ramone, Andressa, boa noite. Andressa, minha cunhada. Ramone aí de Coronel Jussá, Bahia. Legal. Vai ter uma galera boa hoje. Então, lembrando que o tema hoje é como reconhecer e lidar com a ansiedade, né? Priscila. Boa noite, Priscila, minha parceira. Diana Simões Filho. Priscila aí trabalha comigo, né, no Casulo. Vocês devem estar vendo eu postar, divulgar sobre o trabalho lindo que a gente está fazendo. Estou bem feliz com esse processo. E Priscila é minha parceira, né? Nós fizemos uma turma, estamos já entrando em outra turma segunda-feira. Tá bem legal, bem bonita essa construção. Obrigada, Carol. E Diana? Só de Pri? Você tá com saudade? Itamar de Coronel Jansá, boa noite. Vai chegando aí uma galerinha. Já a gente começa, né? São 18h03, vou aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente começa o nosso bate-papo. Pois é, Diana, se você não tiver com saudade de mim, o negócio vai ser feio, hein? Do seu lado. Um abraço para minha família aí na Bahia, para minha mãe. Da última vez eu esqueci de falar o nome dela, eu quase apanhei no início, então ainda bem que eu tô em quarentena aqui, enclausurada. Então, esse risco eu não corro. Abraço aí para a maninha Carminha em Santa Luz, Bahia, aos meus amigos que estão conectados, que estão querendo entender um pouco desse tema. Quer saber sobre minha biografia? Bom, eu vou falar um pouco, na verdade, esse processo de trazer live, ele está fazendo parte desse meu momento biográfico, né? Para quem não me conhece, está chegando aí, meu nome é Aline Oliveira, eu tenho 35 anos, de formação História, mas eu tenho feito um trabalho, né? Eu fiz uma transição de carreira tem mais de 15, vai fazer 15 anos que eu fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de grupos, de organizações, a partir de um programa que eu fiz, que é o programa Germinar, que tem muita gente aqui que fez o programa também. Então, depois que eu fiz o programa Germinar, eu fiz uma transição de carreira, tomei grandes decisões importantes na minha biografia e hoje eu tenho
uma organização chamada Integrar a Grandeza de Ser. Evelyn, boa noite. Entrou, né? Que bom. Integrar a grandeza de ser, então buscando nessa sempre a essência do ser humano. Eu trabalho com coaching, trabalho com desenvolvimento de comunidades, né, mediação de conflitos, trabalho com stakeholders e atuo também junto a protagonismo juvenil. Então eu atuo com um programa chamado Muita Ação, né? Então é bem interessante quando você começa a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano e aí você começa a olhar e quantas demandas e quantas possibilidades de aprendizados tem, né? Então, eu atuo hoje também com um programa chamado Líder de Si, da Inspire Cursos, que é de Milene, e, enfim, são várias frentes que eu faço parte e que, de alguma forma, me ajuda a entender cada vez mais essa dinâmica do ser humano, né? E aí, Diana me pediu para falar um pouco do casulo. Eu vou falar bem mais no final, mas só para trazer uma imagem, até para essa live estar acontecendo hoje, é um pouco do resultado do casulo, Diana, né? Assim, durante o programa, né? Durante os 21 dias, eu fui percebendo que esses temas iam surgindo, né? Taíde, minha irmã, cantora, entrou. E aí, muitas pessoas traziam assim, o como está ansioso nesse momento, quanto o medo está fazendo parte dessa rotina, desse cotidiano, né, desse dia a dia. E Laís Matos, tudo bom? E o quanto isso pode ser eu acho que é uma possibilidade de você enxergar a sua existência, sabe? Assim, eu me enxergar enquanto indivíduo, eu estou vivo. E eu vivo essas nuances, né, esses momentos de emoções, de sensações. E o medo e a ansiedade faz parte desse processo, né? Então, e depois do casulo, e o casulo é um processo de desenvolvimento, a gente faz um caminho de 21 dias, onde as pessoas vão fazer um processo de se olhar, de entender como é que está nesse momento, de se perceber no futuro, mas sem essa ansiedade. Então o casulo, ele ajuda nesse processo. Diana fez parte do casulo, por isso que ela me perguntou. E aí a gente vai começar uma nova turma segunda-feira, porque tem demanda, muitas pessoas que querem se preparar para essa saída dessa quarentena, que a gente também não tem clareza de quando vai ser. Oi, Vera de Santa Luz, boa noite. Nivaldo de Lagarto. Então o casulo foi uma inspiração justamente por conta de tudo que morava nesse momento de você ter que ficar com você mesma, de você poder fazer uma avaliação, autoavaliação, olhar para o mundo. Então é mais ou menos isso que chega o casulo. O casulo chega nesse momento, né, do casulo ao despertar, e a imagem da borboleta saindo, né, ao final, aos 21 anos, aos 21 dias, as pessoas saem com outra força para se colocar na vida, né? Então, estou bem feliz com esse processo, né? É muito necessário, Ieda. Tem muita gente que está precisando de algo que ajude a entender o que é que ele passa, o que é que ele, como ele pode lidar com tudo isso. Oi, Tom Costa, meu amigo. Então, vamos começar um pouco a falar, né, sobre esse processo de medo, de ansiedade. Eu quero falar um pouco muito mais da nossa prática, né, das nossas vivências, o que significa esse medo, o que significa essa ansiedade na nossa vida. Tem muitos filósofos, Freud falava muito sobre a angústia, sobre a ansiedade, e eles trazem muito isso, né, sobre como você lidar com a sua existência. A ansiedade, e aí eu vou falar um pouco sobre o que significa ansiedade mesmo, assim, na palavra, é você projetar o futuro. É como se você antecedesse o futuro. E aí é uma preocupação. Você antecede o que possa vir, que você não sabe o que possa vir, o que é que vai acontecer, né? Oi, Pamela, boa noite. Pamela também fez o casulo.
E aí esse processo da ansiedade, ele é muito interessante, porque a ansiedade, ela gera também o medo, né? Do momento que eu fico visualizando um futuro, e geralmente é um futuro desastroso, né? Um medo que vem. Então, se a gente for olhar, fazer um bloco aqui com a pandemia, tem muita gente com medo de tudo. Então, medo de perder pessoas que gosta, medo de não ter mais um emprego, medo da morte, e aí a morte e vida como um processo, né, como um ciclo que faz parte da nossa existência, mas esse medo, essa ansiedade que antecede se eu vou morrer, se eu não vou morrer, né, é tudo muito misturado, embora são diferentes. Porque a ansiedade é projetar o futuro. E o medo geralmente é algo ou do momento presente, então geralmente eu ajo ou reajo de acordo com o medo, né? Esse medo pode ser no momento presente, como um objeto que eu estou vendo, alguém que eu estou vendo, ou pode ser um medo que me aciona de alguma vivência que eu tive na minha biografia, na minha história. Então, esse medo ele é acionado e eu posso reagir de diversas formas. Eu posso reagir agindo no automático para não lidar com esse medo, e às vezes é inconsciente, né? E por outro lado, eu posso não querer ver as minhas dores, não querer sentir alguma coisa que de alguma forma mexeu comigo no passado. E aí eu tenho medo de vivenciar de novo, então eu fico vivendo num automático e eu fico querendo projetar um futuro que ainda não chegou. E aí por isso que chega esse processo da ansiedade. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para a gente pensar, né, assim, que a ansiedade, a gente sente ansiedade no nosso corpo, né? A gente tem sinais de que já está na ansiedade. A gente já percebe, então o coração acelera, aí já vem misturado com uma angústia. Tem pessoas que começam a suar, tem pessoas que começam a ficar hiperativos, reagindo a tudo, e aí mistura. Então, cuidar dessa ansiedade, e aí por isso que a gente vai olhar assim, como é que eu reconheço que eu estou ansioso? Eu preciso, antes de fazer algo, reconhecer a ansiedade, reconhecer esse medo que está vindo, que pode vir de uma coisa real, por exemplo, ou de uma coisa como ansiedade que não é real. Então eu projeto uma tragédia que pode acontecer comigo, eu não vivo o presente, fico só pensando o que possa acontecer comigo. E aí isso vai me causando outros sintomas, como por exemplo o estresse, né? Eu não consigo olhar com quem eu estou do meu lado, porque eu quero sempre ver o que está acontecendo. Tom está trazendo agora que, né, acorda chorando por conta da ansiedade. Sim, a gente acorda porque ele começa a mexer, né, no nosso sistema, e aí vem para o nosso sistema rítmico, coração, pulmão, ele entra no nosso corpo físico, a gente começa, tem muita gente que tem dores no corpo, né? Então, muitas coisas começam a colocar você em outro lugar que não é da presença. Isso mesmo, Pri, a ansiedade é um excesso de futuro. É como se eu olhasse sempre para o que vai acontecer. E esse que vai acontecer pode ser até amanhã. A gente está falando futuro, visualizar, sei lá, daqui a um ano, mas a minha ansiedade pode ser tão grande que o fazer alguma coisa amanhã já vai me tirar do eixo, né? Simone, tudo bom, Simone? Simone que faz o líder de si. Guto, meu amigo. É muito legal ver que as pessoas estão gostando desse assunto, gostando desse tema, e que a gente, se vocês quiserem, podem fazer perguntas relacionadas a isso, que é um bate-papo mesmo, é para a gente ir se colocando e a partir dessa vivência a gente entender um pouco dessa dinâmica. Então, da maneira que a gente olha para o futuro com muito excesso, e geralmente é como se fosse algo catastrófico, sabe? A gente começa a enxergar um monstro de uma situação que pode ser bem pequena. Então, quando eu olho para frente, eu imagino que eu não vou ter um emprego, por exemplo, eu já vou me desfazendo do meu eu não consigo mais me colocar inteira, e possa ser que a situação venha para mim e seja uma situação simples, mas eu vou estar tão mexida com essa ansiedade, com esse medo,
que eu não vou estar pronta para receber o que está por vir. Isso mesmo, Pamela, pode ser no momento seguinte, né? Então, sim, Pri, a pandemia é uma das formas de acionar. Então, essa pandemia tem acionado as pessoas a ficarem com essa ansiedade do que possa acontecer, porque a gente não tem clareza de muita coisa, a gente não tem clareza de uma cura, a gente não tem clareza de como vai ser o nosso momento político, cultural, a gente não tem clareza, então isso aciona em mim uma ansiedade. Mas como é que eu vou cuidar dessa ansiedade? Viver o presente. Se colocar desperto, sabe assim? Como é que eu me coloco desperto? E aí eu posso olhar para o que eu estou sentindo e não pode negar o que eu estou sentindo. Eu preciso reconhecer o que eu sinto para saber se eu estou na presença, se eu estou lá na frente ou se eu estou no meu passado. E aí eu na presença, Igor, Fotopoesia, boa noite. Então, Thay, tudo bom, Thay? Então, assim, eu preciso vivenciar o presente, eu preciso viver a vida é o agora, né? Então, a vida é o agora, e esse agora sou eu com as minhas certezas, com as minhas incertezas, sou eu com os meus medos, sou eu com a possibilidade de olhar para frente, vislumbrar o futuro, mas não ter medo do futuro. É um movimento sim de olhar para si, Pri, porque assim, eu olho para mim, eu olho para como meu corpo está, que sinais eu estou tendo, o que é que está fazendo com que eu tenha medo do futuro. É porque eu não reconheço minhas qualidades, meu potencial e o que possa surgir eu posso colocar ali, né, diante de qualquer desafio, que às vezes eu não sei quem eu sou, então o que possa vir vai me atingir diretamente. Então, esse olhar para mim mesma, esse olhar para quem eu sou, esse olhar para os meus desafios, vai me possibilitar de fazer com que eu olhe meu potencial também, né? Assim, se eu olho para o meu desafio, eu olho para o meu potencial. E aí eu preciso cuidar disso, né? Eu preciso cuidar do que eu tenho de padrão, eu preciso cuidar do que eu tenho como crença, né? Eu preciso cuidar do que sempre se repete na minha vida. E aí eu tive alguma situação na minha biografia que não deu certo, aí hoje me acionou que a coisa também não vai dar certo, eu aciono o meu medo, né? Eu aciono o medo, eu aciono uma ansiedade, né? Que é essa, que acaba indo, se a gente não cuida, a gente fica patológico mesmo, assim, fica uma coisa doentio, porque tem uma coisa interessante, que quando a gente fica projetando ansiedade, olha como isso é louco, né? Às vezes a gente projeta algo no futuro, um pessimismo, um medo do que possa acontecer, como se a gente tivesse que se preparar de alguma forma para quando acontecer algo desastroso, eu já estou preparado, eu já pensei nisso, né? Na verdade, você está enganando a você mesmo, porque assim, eu projetar que a coisa não vai dar certo, para quando chegar essa coisa eu estar pronto, você está sofrendo por antecipação, né? Eu estou sofrendo por uma coisa que eu nunca nem vi, eu estou sofrendo por alguma coisa que, de alguma forma, eu posso olhar de uma maneira diferente, né? Então, eu ficar sempre olhando para a ansiedade, achando que eu estou agindo no mundo, isso não é ação. Ansiedade não é ação, porque a gente pensa que o fato de eu estar pensando, eu estou em movimento, não é. Isso pode gerar até uma depressão, que é a falta de ação, né? Se eu fico muito pensando no que possa acontecer e eu entro no pessimismo, isso pode me gerar uma não ação na vida, um não movimento. Eu fico sempre naquele lugar. E aí, em contraponto, medo, eu posso olhar para alguma coisa que surge, né? Igor está falando que nos damos conta, é importante reconhecer nossas fraquezas para poder transmutar. Isso sim. Essa possibilidade de, para cada dia, basta as suas próprias ocupações. Isso mesmo, Laís. Então, assim, eu posso olhar para os meus potenciais, para as minhas
fraquezas e transmutar sim, eu posso transformar. A gente está tendo uma grande oportunidade nessa quarentena, que é tempo de se olhar. Só que é um tempo no presente. Porque a ansiedade, por exemplo, é um tempo, ela está ligada ao tempo, mas é como se fosse um tempo muito futuro. Ah, mas eu não vou olhar para o futuro, eu tenho que olhar para o futuro, gente. Mas eu não tenho que viver o futuro e deixar de viver o presente. E mais arriscado ainda é quando eu fico só no futuro, pensando em coisas que vai me tirar do lugar, coisas que vai me tirar do eixo. Eu posso visualizar, eu posso pensar em criar possibilidades para esse futuro que está por vir. Eu posso olhar para dentro de mim, quando eu perceber, por exemplo, Pri está trazendo ansiedade, pode paralisar, assim como o medo. Ambos podem paralisar. Na verdade, a ansiedade, ela pode lhe colocar em uma coisa muito mais... É como se ela vai dar angústia para o medo e vai para uma ansiedade. É como se você fizesse um trampolim aí de sentimentos. E também ele paralisa, porque o medo do futuro é tão grande, que eu tenho medo do futuro, que eu não quero ver. E aí eu paraliso. E aí, não é que não tenha que olhar, mas assim, eu não posso projetar algo que me preocupar com uma coisa que ainda está por vir. Eu posso sinalizar que eu me preparo para um futuro. E esse futuro está muito ligado a mim, aos passos que eu vou dar, né? E ao que eu quero realizar. E deixa eu baixar um pouquinho, que eu acho que está entrando mensagem, não sei se está interferindo aí. Mas assim, e o medo, ele pode me paralisar a ponto de não querer olhar para as minhas questões. Isso mesmo, a ansiedade é uma condição humana, e a ansiedade faz parte também da nossa vulnerabilidade. E a nossa vida, nascer, o estar no mundo, nos torna vulneráveis, mas não nos torna fracos, né? Assim, não me permite, essa fragilidade não existe. O que fragiliza é quando eu deixo esses sentimentos tomar conta de mim. Mas quando a gente sabe, agora nessa quarentena que a gente tem clareza da nossa existência, né? É nesse momento da quarentena que a gente sabe que a gente nasce e que a gente morre. E aí é onde está o pulo do gato. É eu perceber que se eu existo, né? Se eu estou nesse mundo, com essas pessoas, com essa situação que está na minha vida, é porque algo eu preciso fazer para que isso traga possibilidade do que vir a ser. Então a existência faz parte do ser humano, só que às vezes a gente, no nosso automático, não presta atenção. Às vezes no nosso automático a gente não percebe que esse ser aqui, né, com sua individualidade, ele tem forças, ele tem fraqueza, ele tem luz, ele tem sombra, mas a gente só se depara com isso quando passa geralmente por alguma situação. Então, olhar para o medo e olhar para a ansiedade, ambos sempre caminhando juntos, é como se fosse uma possibilidade de parar. A gente precisa de pausa para entender o que está acontecendo com a gente. A gente... Pamela trouxe como agimos com mais consciência em meio à turbulência da ansiedade. Então, Pamela, essa consciência, primeiro que é uma consciência de nós mesmos, né? Assim, eu preciso ter consciência de mim. Eu preciso ter consciência que eu faço parte de um todo. Eu preciso ter consciência da minha existência. Quando eu tenho consciência da minha existência, que eu sou um indivíduo, eu lembro que eu falei na última live, que eu tenho um pensar, que eu tenho um sentir, que eu tenho uma ação. Se eu tenho consciência disso, eu tenho consciência das coisas que estão no meu entorno. Eu tenho consciência das pessoas que estão ao meu redor. É muito turbulento, então o estar desperto é muito o presente é sabedoria. Eu estar no presente, ele me conecta por passado, mas não me deixa lá. Se eu estou no presente, eu posso olhar para o passado, mas eu fico presente, eu fico desperto, eu fico dentro do que é o agora. E eu posso, estando no presente, visualizar o futuro sem esse medo todo, sem essa turbulência, né? Aí não me gera ansiedade, me gera possibilidades. Eu posso olhar para toda essa turbulência e criar estratégias, né? Criar estratégias de como eu posso olhar para o futuro sem essa ansiedade, sem essa agonia, sem esse medo, né? Então,
Pri está perguntando o casulo sim pode ajudar, tem muitas formas de você procurar se ajudar nesse processo. O casulo ele traz a possibilidade de você enxergar de uma forma macro quem é você, e aí essa é a ideia, então para você lidar com essa turbulência, e eu estou falando do momento, gente, mas a gente vive antes disso muitas turbulências, né? Então, como é que eu cuido das turbulências do dia a dia, então assim, dessas minhas dificuldades comigo mesma, como é que eu lido com a solidão, como é que eu lido comigo mesma. Então, para você lidar com isso, você precisa fazer uma preparação com você mesma, né? Então, o casulo, que é o que Pri perguntou agora, ele sim pode te ajudar. A gente, dentro do casulo, a gente tem um caminho eu já falei também na outra live, que é de você olhar para quem é você, sua história no passado, você olhar como você está no presente e você visualizar o futuro e você planejar o seu futuro. Mas planejar o meu futuro com essa incerteza, sim, planejar o futuro com essa incerteza. Mas quando você tem consciência do que, né, dos seus potenciais, o que você pode se colocar lá na frente, oi Walter, você pode projetar um futuro que você vai estar preparada para o que surgir. Aline muitas das vezes fica mais forte que a gente, às vezes sinto o túnel sem esperança de luz no final. Sabe o que é essa luz no final, Tom? É você mesmo. É você acionar, ao invés da ansiedade, acionar uma esperança. Mas eu só aciono a esperança se eu tenho esperança em mim mesma também. Se eu tenho esperança em mim, eu tenho esperança nas pessoas. Eu tenho esperança no mundo, eu tenho esperança numa natureza, onde eu possa desfrutar da natureza sem desmatar, sem explorar. Então, essa luz no fundo do túnel, nada mais, nada menos do que você perceber a sua existência. De você se conhecer, isso mesmo, Simone. Então, essa luz no túnel está em você. Porque nós temos luz e nós temos sombra para nos ajudar a achar o caminho do meio. Para ajudar a entender que esse medo faz parte da minha biografia. Que se eu não estou olhando alguma coisa que está mexendo comigo, lá na frente também vai mexer. Então eu fico sempre vivendo no automático. Então, cuidar de quem sou eu nesse momento, nessa turbulência que está acontecendo, ou em qualquer outro momento da minha vida, estar desperto, né? É você acreditar que se eu tenho luz, sombra, eu tenho possibilidade de olhar o meu potencial, o mundo também tem um potencial. Você acorda para fora e aí você começa a acreditar que lá fora também é bom. A ansiedade é um alerta quando estamos longe de nós também, falta do real, falta de entender que nós somos nossa segurança. Pamela, você tocou em algo que é bem precioso. A ansiedade e o medo só chega na gente. Boa noite, Eliane. A ansiedade e o medo só chega na gente quando a gente não tem clareza do que eu sinto, quando eu tenho clareza do que me tira do chão, quando eu não tenho clareza do que me coloca para frente. Eu preciso parar para olhar para isso, né? E de alguma forma, se eu não olho, se eu não cuido, eu vou entrar em um padrão mental, eu vou entrar em repetição de crenças. Se eu não olho para isso, qualquer coisa me tira do chão, qualquer coisa aciona meu medo. Se eu não reconheço que na minha biografia eu vivenciei algo e eu não consegui lidar, e eu não trabalho isso hoje, no presente, eu não consigo olhar para o futuro. Então, o como você, a partir da sua existência, que é linda, que é maravilhosa, eu me reconhecer como ser humano, com tudo que eu tenho, e colocar isso a meu favor, né? Buscar reconhecer isso, buscar reconhecer quem você é nessa atmosfera, é o que vai fazer você cuidar e perceber que ela está chegando. E aí eu posso fazer um momento a minha ansiedade chega, eu já estou vendo que eu estou com o coração acelerando, eu já estou vendo que isso está acontecendo, eu já estou me projetando para o futuro. Então eu olho e volto para o meu presente. Calma, o que é que está acontecendo agora? Nossa, agora meu coração está palpitando, então eu preciso perceber isso. E aí, boa noite, Pam, obrigada aí pela sua fala aí sobre o casulo. Pamela fez o casulo e foi bem interessante também a participação dela, né? O quanto isso também foi rico, tanto para ela quanto para a gente. E aí eu quero, já estou quase, né, assim, estou no meio da live
E se vocês tiverem perguntas para trazer, a ideia é que a gente realmente abra uma conversa, um bate-papo sobre o que de real está acontecendo comigo, né? E esse olhar, né, do que eu projeto para mim, de como eu projeto esse meu futuro, é um olhar de entendimento sobre a minha realidade, mas não é uma realidade de saber que tem um boleto para pagar, de saber que eu tenho... Não é isso, a gente está falando da realidade como a vida, do que é vivo. Jung diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro despertar. Essa quarentena está na possibilidade de olhar para dentro, passado e presente, para reimaginar o futuro. É isso mesmo. Então, Dan, né? Então, assim, olhar para dentro, olhar para o passado, olhar para o futuro, mas cada vez mais estar desperto. Tem muitas meditações aí, mas eu não dou conta de meditação, eu não tenho paciência de fazer meditação. Tem muita gente que fala isso, né? Às vezes a meditação é você parar, dar uma pausa de 1 minuto e respirar. Essa meditação de você sentir você mesma em 1 minuto já pode ser uma meditação. Eu não preciso ficar ali, né? Não necessariamente, eu tenho que também perceber qual é o meu limite. Às vezes o meu limite não é fazer meditação. Às vezes o meu limite é olhar para você, né? A meditação é a consciência de você mesma. Diante desta forma, isso mesmo, Diana. Então, assim, ficar mais tranquilo, viver o presente. Só que aí é eu viver o presente com consciência, não um presente no automático. Tem um risco. Que se eu estou vivendo no automático, eu não estou vivendo o presente, né? Eu viver no presente é eu viver desperto, acordado. É eu perceber tudo que está dentro de mim e fora de mim, né? O que está dentro de mim e o que está fora de mim é como se fosse olhar o bem e o mal, o dia, a noite, o que está em cima, o que está embaixo. É eu ter essa consciência material, espiritual. Será que eu tenho essa consciência? Maria Amélia entrou. Boa noite, Maria Amélia. Ayara. Então, é como se cada vez mais eu percebesse esse acordar. E aí, a gente está tendo esse presente, que eu acho que é um presente, mesmo que tenha uma situação que é muitas vezes dolorosa, tendo a gente que lidar com as perdas, tendo que lidar com muitas incertezas, mas aí quando você tem incerteza, você tem a possibilidade de criar. A incerteza, se você olhar para o seu potencial, seu maior potencial... Bem-vinda, Nayara, a mãe está aí dando um alô. Então, se você olhar para o seu potencial, ao invés de você sofrer com essa incerteza, você pode criar um futuro, criar uma possibilidade. Nós temos potencial de vida dentro da gente. Nós somos potenciais de vida, né? E aí, esse potencial de vida nos coloca em uma decisão, numa tomada de decisão. Olhar para o futuro com calor, com esperança, sem essa ansiedade que me toma porque eu tenho medo do que possa acontecer. Eu posso olhar para o futuro com esse potencial de vida e me colocar à disposição no mundo. Eu posso olhar para o meu entorno e perceber que se eu estou paralisado com o meu medo, por exemplo, se eu faço o movimento de ligar para alguém, dizer para a pessoa que tudo vai passar, por exemplo, eu já dei o pulo do gato. Porque eu criei uma possibilidade tanto para mim quanto para o outro. Enxergar, cuidar de nossas fraquezas e carências. Isso mesmo, Thay. Nós vivíamos parecendo que estava no movimento, nós vivíamos lá fora. Vamos pegar esse panorama. Nós vivíamos lá fora, só que nós vivíamos presos a muitas coisas. Nós vivíamos presos à crença, nós vivíamos presos ao consumismo, vivíamos presos a relações não tão saudáveis. Eu vivia preso a situações, eu vivia preso a um trabalho. Eu estou tendo a possibilidade de olhar para o que é que eu gosto realmente de fazer. Eu estou olhando para o que realmente eu tenho como brilho. Eu posso olhar nesse momento para o que eu tenho de fraqueza e fortalecer aquilo. A gente vivia em relacionamentos tóxicos, né, assim, muitos relacionamentos doloridos. Por quê? Porque a gente tinha um medo da solidão, um medo da carência. E isso é tóxico, gente. Isso adoece.
né? Então, o medo de estar só, o medo de viver comigo mesma, de olhar para a minha existência, faz eu me relacionar, seja num relacionamento afetivo, seja num trabalho que não faz parte das minhas verdades, dos meus valores, não tem nada a ver com o que eu gostaria de estar vivenciando, então, mas eu tenho medo, o medo de estar desempregado. Então a gente já vivia nesse movimento, então a gente estava preso dentro de nós mesmos. E aí a gente tem a possibilidade de sair, ficar com nós mesmos, né? Então é um dentro e fora ao mesmo tempo, não tem que ficar preso. Eu tenho que estar dentro e estar fora, dentro e fora. Se eu fico preso aqui dentro, eu fico preso ao que é muito externo e não olho para mim, isso também não é saudável, eu tenho que achar um caminho do meio. Então, sim essa possibilidade de cuidar de quem eu sou, de cuidar, de perceber que tem coisas que estão me paralisando, que pode ser a pandemia, mas pode não ser. Pode ser porque eu sempre tive medo do novo e essa pandemia está trazendo o novo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Essa pandemia pode me remeter a coisas que eu já perdi na vida, e aí então eu fico ansioso com medo do que possa vir. Então eu tenho que fazer esse olhar também. Então, só que eu vou sair da pandemia, em algum momento isso vai passar. E como é que eu vou estar? Né? E outras coisas vão surgir. Então eu vou, olhar para como eu me preparo para o que possa surgir. Aí eu vou falar mais agora do casulo, né? Eu tive com muitas pessoas conversando e tem muita gente que quer fazer o casulo, que eu já estou quase finalizando. É que quem quiser fazer ainda o casulo, né, do casulo ao despertar, quem quiser ter essa possibilidade de olhar para esses medos, de olhar para essa ansiedade, de olhar para como lidar com o que possa vir, com essa incerteza, de me preparar melhor, tanto para viver o presente, quanto para olhar para o futuro de uma forma mais positiva, o casulo, ele tem um processo que é bem, bem dinâmico, muito profundo, mas ao mesmo tempo traz uma leveza, né? Porque você vai olhar, aquela imagem do casulo quando a gente montou, né? Você está lá dentro daquele casulo, mas lá dentro tem a existência, tem você nesse casulo. E aí você vai ter a possibilidade, com 21 dias, de olhar para o panorama da sua vida, de olhar para as suas forças, como Thay trouxe, de olhar para as suas fraquezas, de olhar para o futuro e se enxergar nesse futuro de uma forma mais clara, né? De se conectar com você, de se conectar com o mundo. Não dá para viver sozinho, gente. Não dá para viver só, porque a gente é da interação. O ser humano não precisa interagir, né? Se eu vivo comigo mesmo sem olhar para fora, só dentro das minhas dores, eu caio numa depressão que é a não ação no mundo. Então, o casulo, a gente vai trazer atividades, né, práticas, dia após dia, até você se preparar para lidar com isso que está vindo e com o que possa vir. A gente não vai dar uma fórmula mágica. A gente vai ajudar você a enxergar essa luz no fundo do túnel, né, que Tom Costa trouxe, né? Olhar essa luz no fundo do túnel, que essa luz depende muito de como eu acendo ela pode vir meio embaçada, ela pode vir com a luz, ela pode embaçar outras pessoas, né? Então, o casulo, ele vai servir para você olhar, se olhar, de você olhar o mundo, o seu entorno, de você olhar em que bolha você está inserido, né? É muito desafiador, Guto, realmente esse olhar para dentro e esse olhar para fora. O que está dentro em mim está fora de mim também. Então, se eu vejo um mundo muito catastrófico, se eu vejo um mundo muito doído, é porque eu tenho muitas dores também, né? Se eu vejo muita desesperança lá fora, é porque dentro de mim tem desesperança. Então, é como eu olho para isso, né? Como eu cuido do que está dentro, o que está dentro, o que está fora. Eu projeto o mundo de acordo com o meu olhar. E é muito... às vezes a gente não quer se responsabilizar com isso que eu estou dizendo, né? Nossa, mas eu não vejo um mundo ruim porque eu tenho... Não, porque às vezes a gente está tão desesperançoso que acaba vendo desesperança no mundo e eu não vejo luz. Então,
Eu tô com tanto medo, tão paralisado, ou então tão reagindo sempre. O medo também faz você reagir muito, né? Tô sempre reativo a tudo. Então, ou eu posso estar muito reativo, ou eu posso estar muito paralisado. A ansiedade, por outro lado, me deixa sair do meu presente e faz me colocar sempre lá fora. Então, quem quiser fazer o casulo, nós vamos fechar a turma até domingo, né? Então, tem amanhã e até meio-dia a gente fecha a turma. Temos algumas vagas, então quem quiser entrar em contato comigo é só falar lá no direct. Valquíria entrou, boa noite, Valquíria. Então essa possibilidade da gente conversar junto sobre tudo que está vindo, sobre tudo que está mexendo em mim, é um caminho, né? Tem outros caminhos, claro, mas eu tenho que trazer o que eu estou construindo, né, nesse momento, que é o casulo. Então se vocês têm interesse em cuidar-se, entender-se nesse momento e também de querer entender esse mundo aí, essa humanidade, e eu faço parte dessa humanidade, o casulo pode ser um caminho, né? Então entre em contato comigo, tem Priscila também que pode estar falando com vocês, mas eu queria deixar talvez não é eu acho que é uma reflexão, né, sobre esses dois temas, olhar a ansiedade e olhar o medo. Nesse momento, e aí realmente vamos olhar para esse momento, mas claro, tem gente que já viveu ansioso a vida inteira, né? Por exemplo, tem situações que eu vivo sempre na ansiedade, mas vamos olhar para esse momento como a possibilidade de, a partir do meu potencial, de olhar para esse indivíduo, de olhar para o medo e para a ansiedade como um caminho de desenvolvimento. Se isso está chegando para mim, isso chegou em mim, é porque eu estou vivo, gente. Isso é lindo. Só que eu não posso me perder, porque senão eu posso ir para uma morte que não é uma morte, essa morte que a gente fala que faz parte da vida, né? Que é processo de nascimento e morte. Ela é linda, porque a gente olha sempre no dramático, mas assim, eu só estou aqui nessa vida, porque de alguma forma esse processo de lá de trás me trouxe para cá, e aí cada um com suas crenças, né? Então, eu me colocar vivo hoje, eu me colocar na vida, Camila, minha irmã, boa noite, eu me colocar na vida, me colocar na presença, é riqueza. Se eu me coloco na presença, eu não vou ter medo do futuro. Se eu me colocar na presença, eu vou olhar para o meu passado com reverência, com gratidão a tudo que eu passei, com tudo que eu aprendi. Se eu me coloco na presença, eu não vou ficar resmungando e reclamando do meu passado, com medo do que eu possa viver de novo. Se eu me coloco na presença, eu olho para o futuro e vejo, caramba, que mundo de possibilidade eu tenho a partir disso. E a gente tem isso dentro da gente. Só precisa tomar consciência e se preparar e entender o que é isso. Então, eu quero fazer o fechamento da nossa conversa. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fechar a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, com uma mensagem, um poema que é muito bonito de Marianne Williamson, mas que Mandela também levou em alguns dos seus discursos, que é isso que eu estou querendo trazer para vocês, né? Sobre essa beleza de ser, né? Essa beleza de se enxergar como indivíduo, de se enxergar como potencial na vida, né? Essa beleza de enxergar a sua existência de uma forma tão bonita, que esse é o enxergar a luz, né? Eu enxergar a minha existência e acolher quem eu sou, é o enxergar a luz no fundo do túnel. Então, quando você enxerga a sua luz, a sua sombra, você dá o tom que precisa, você trabalha o equilíbrio nisso, você consegue, de alguma maneira, cuidar do que está por vir, cuidar dessa incerteza. E aí, como Simone está trazendo, eu aceito, entrego e agradeço. E aí, o que é que eu quero aceitar? E aí eu aceito o que é que a vida está me trazendo. Eu olho, eu acolho. De alguma forma, é para eu aprender algo. Estou procurando aqui a mensagem, viu, gente? Eu acolho o que está vindo para mim. Eu agradeço que se veio para mim é para eu aprender.
Se eu fico dizendo, nossa, isso só acontece comigo, aquele ó céu, ó vida, essa pandemia logo na minha vida. Outras pessoas vivenciaram outras crises. Muitas pessoas vivenciaram guerras. Muitas pessoas vivem guerra dia a dia. Muitas pessoas vivem em situações muito dolorosas. E tem a força de dizer, eu aceito, eu acolho, eu agradeço. Então, quero finalizar o nosso bate-papo com a mensagem de Marianne Williamson, que é mais ou menos você enxergar a sua existência, o seu potencial. E ela fala mais ou menos assim. E Mandela também trouxe essa mensagem num dos seus discursos, né? Então, o nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa sombra, que mais nos assusta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante e talentoso? Na realidade, quem é você para não ser? Você representar um papel pequeno não serve ao mundo. Não há nada mais iluminado em se encolher, para que outras pessoas não se sintam inseguras ao redor de você. Quando deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente, permitimos que os outros também brilhem. Enquanto somos libertados dos nossos próprios medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. Então, quando eu tenho clareza da minha força, do meu potencial, da minha esperança de vida, eu também ajudo as pessoas a terem força para seguir. Então, quando eu não tenho medo da minha luz, quando eu não tenho medo do meu potencial, das minhas qualidades, eu com certeza ajudo o outro a sair da dor. Eu saio da dor, porque quando eu tiro o outro da dor, de alguma forma eu também saio dessa dor. Então, olha para essa luz que você tem, né? Ela precisa ser equilibrada para também não embaçar, né? Para não ofuscar o outro. Mas se eu trago o meu potencial, né? Assim, se eu trago as minhas qualidades para o mundo, o que eu vim fazer aqui nessa vida, eu vou olhar para o medo e para a ansiedade e vou lidar com ele da melhor forma. Marcione, boa noite. Veio me dar tchau, né? Vou encerrar agora. Obrigada pela presença. A Marcione estava em outra atividade, ela me falou. Mas gratidão. E é isso, né? Assim, olha para dentro de si, olha para fora de você, reconhece se o medo está chegando, é porque alguma coisa você precisa olhar na sua biografia. Olha para se a ansiedade está chegando, já é porque tem aí uma insegurança, um medo do futuro, é você num tempo. E aí o estar desperto é o estar presente. É você se conectar tanto com o passado quanto com o futuro sem muita dor, né? É você olhar para você como um processo de desenvolvimento no mundo. Nós estamos em processo, nós estamos vivos e nós estamos para viver o que tem que viver. Nós estamos aqui para viver o que tem que viver. E se eu tiver que lidar com a dor, eu vou lidar com essa dor, mas eu preciso sair dela. Se eu tenho que lidar com a alegria, eu vou viver a alegria da melhor forma, né? Então, essa frase é muito linda, Pri. Essa frase que Mandela, que Marianne Williamson traz, para mim é muito forte, porque às vezes a gente tem medo de olhar para quem somos. Nós temos medo de olhar para quem eu sou, para a luz que eu sou. Eu sempre fico achando que eu não sou nada na vida, que eu não vou dar conta do futuro. Mas se eu olho para a minha luz, eu enxergo sim a minha sombra, mas eu enxergo uma potência muito viva em mim, que é lidar com isso que está por vir, né? Então eu vou finalizar, quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, a gente vai deixar gravado, nós vamos colocar né, para que outras pessoas possam ter acesso. Isso, Diana, vamos viver o hoje. Quem tiver interesse em fazer o casulo, do Casulo Despertar, começa uma nova turma segunda. Marcione aí vai fazer o Casulo Despertar. Então, quem quiser fazer o casulo, e a gente está junto nessa jornada para olhar para tudo isso, todos esses sentimentos e outros que a gente tem. Essa é uma oportunidade muito linda da gente vivenciar juntos, tá bom? Boa noite, gratidão, um super beijo. A gente vai se encontrar em outros momentos.
A gente vai conversar em outras possibilidades, né? A gente tem vários presentes agora que a vida está dando, vários encontros, mesmo que virtual, né? Então vamos juntos nesse processo, estamos juntos nesse mundo e é com isso que a gente vai caminhar a partir de agora. É essa luz que está em mim lá fora, junto, em conjunto com o outro, às vezes cada um à sua maneira. Boa noite, gratidão.